parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Fomos e voltamos adorando ao Senhor. Fomos e voltamos adorando ao Senhor. O Deus da glória nos dá vitória, a Ele podemos adorar. Aleluia. O Deus da glória nos dá vitória, a Ele podemos adorar. Shalom, 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 Adonai. Shalom, 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 Adonai, Adonai. Igreja, hoje eu vou falar sobre a hipocrisia. Então eu vou estar complementando esses 3 dias de mensagem hoje aqui na igreja. Amém? Amém. E tem como título: Hipocrisia, o impedimento para que assuma seus erros e os corrija. Na verdade, igreja, a hipocrisia, ela nos atrapalha, ela nos impede de receber tanta coisa da parte de Deus. Vocês vão entender verdadeiramente como este mal, ele está ligado aos 2 temas de 2 dias que eu ministrei. A hipocrisia, ela tem a ver de quê? De que você não assuma seus erros. Você verdadeiramente não gosta, que fala, que cita, que vai lá naquela ferida. Mas é machucando aquela ferida, voltando ali, que você vai receber a cura nessa noite. Amém? A definição do grego, hipocrisia, é do latim hipocrise. Amém? Demonstração de uma virtude, de um sentimento louvável que não se tem. Impostura, fingimento, simulação, falsidade e falsa devoção. Então, na verdade, igreja, o que acontece? A pessoa, ela vive um falso cristianismo. Então, vocês vão entender o que a hipocrisia, o que ela faz com a pessoa que se passa por cristão. Amém? Amém. O que é um hipócrita? Um hipócrita é uma pessoa que finge, exibe uma religião sem servir a Deus de coração. Mateus 23 fala do povo que limpava o exterior da taça, mas deixava o interior sujo. Eles eram como sepulcros caiados, que pareciam belos e adornados, mas por dentro estavam cheios de ossos de mortos e imundície. Jesus disse: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Este versículo ele é ressaltado em Mateus 23, 28. Há muitos religiosos hipócritas, homens que tentam impressionar os outros com uma fina camada externa de santidade, mas seu interior, por visto, ali há pensamentos impuros e motivos impróprios. A religião hipócrita não alcança favor de Deus. Então, igreja, é aquilo que eu falei. A hipocrisia tem a ver com os 2 assuntos em pautas discutidos na internet, que foi na sexta-feira e no sábado. Que na sexta foi sobre adultério, porque a pessoa adúltera, igreja, é uma pessoa hipócrita. Ela dissimula tudo em sua volta. Ou seja, uma pessoa que está traindo. Eu ressaltei esses 2 temas ao mesmo tempo: traição e adultério. Então, igreja, eu peguei muita gente ali. Por quê? Porque a traição e o adultério, igreja, ela está também dentro das igrejas. Há muita dissimulação, muitos líderes em pecado, às vezes com as próprias ovelhas, igreja.
Eu tenho visto na internet muitas declarações desse tipo, muitos desabafos desse tipo de pessoas evangélicas, que eu não estou aqui citando o nome, que são muitas pessoas que conversam comigo, mas pessoas que são evangélicas, que estão na frente da obra, mas que estão tendo caso com ovelhas, às vezes com próprias pessoas da equipe de louvor, da secretaria da igreja, ou do corpo de membros, igreja. São situações seríssimas. Então, na verdade, nós estamos diante de uma situação calamitosa. O que a igreja está se transformando hoje? Então, a dissimulação, ou seja, a hipocrisia, igreja. A hipocrisia nos impede verdadeiramente de assumir nossos erros. Ou nos colocamos por cima de um santarrão, de uma pessoa santa e perfeita. E na verdade, igreja, estamos escondidos atrás de uma máscara. Estamos, na verdade, nos colocados em uma máscara de santidade. Então nós precisamos verdadeiramente cair em si essa noite. Aonde eu estou sendo hipócrita, meu Deus. Então, igreja, eu gostaria de ler com vocês todo o Mateus 23. Amém. O quanto ele vai nos ajudar. E é um discurso que saiu dos próprios lábios de Jesus. Então merece ser ressaltado e merece ter nossa atenção. Amém? Então vamos fazer isso. Amém? Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Do tipo, igreja, vou falar, é aquele tipo de santarrão. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Muitas igrejas, que na verdade, igreja, estão fazendo de usos e costumes, o quê? Doutrina bíblica. E aqui aborda isso. Jesus ele aborda esse assunto. Amém? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, a vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Ou seja, igreja, o líder ele tem que aprender antes de tudo a ser servo. Mas, igreja, eu sou autoridade, que eu não aceito ovelha passar em cima de minha autoridade, não. A minha igreja me conhece. Não aceito. Sabe por quê, igreja? Porque quem me coordena é o Espírito Santo. E eu tenho discernimento e responsabilidade e darei conta a Deus das minhas ações. Amém? Amém. Vamos lá, continuando. O 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Então, igreja, esse ressalto merece ser frisado. Então, nós precisamos aprender, igreja, a nos humilhar. Porque os humilhados serão exaltados. Amém? Amém? Várias advertências de Jesus. É agora que o porrete vai descer. Aleluia. Vamos ver o porrete que Jesus desceu aqui no lombo. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais entrar os que estão entrando.
Sabe por quê, igreja? Porque muitas das pessoas, infelizmente, não vêm para a igreja e ficam lá no ouvido dos outros, impedindo os outros de virem. Nem eles vêm e nem os outros vêm. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo do muito mais severo. Ô igreja, os hipócritas aqui, igreja, eles faziam o seguinte, tiravam o que eles podiam dos pobres, até da viúva, ou seja, para engordar a si mesmo o seu bolso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélitos, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. É forte as palavras de Jesus. Muitos perseguem as minhas duras palavras, mas eu estou falando de Jesus, homem, aqui ministrando na terra. Amém? Amém. Jesus, ele não poupava palavras fortes. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Eita glória. Amém? Amém. E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, ficou obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. É grave. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engoles o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes, por dentro, estáis cheios de rapina e intemperança. Ou seja, da iniquidade, né? Intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fica limpo. Ou seja, os escribas e os fariseus, eles impunham as leis sobre as pessoas, do tipo, ter que usar aquilo, deixar o cabelo aqui, deixar o cabelo lá, não pode usar aquilo, não pode usar aquilo outro. Esse tipo de pessoa, igreja, vive a sua vida tentando aperfeiçoar o exterior e o interior é esquecido. Ou seja, limpa verdadeiramente. Tentam, porque não conseguem. Passam uma vida toda tentando converter o exterior, sendo que, na verdade, é o nosso interior que precisa ser tratado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha, igreja, nos parecemos ser muito justos, muito bonzinhos. Ô, igreja, eu passei pelo o tempo mais difícil da minha vida, de quê? De afrontar face a face a hipocrisia de um ser. E eu vejo que este ser, ele encontra adeptos à sua hipocrisia. Sabe por quê? Porque tem lábias doces, tem palavras maravilhosas, perfeição no português.
Igreja, eu nunca trabalhei em ter um português perfeito, de mostrar um aprendizado perfeito, para o que humilhar os outros, sendo que na verdade o seu proceder interior e o seu sentimento interior é de pura iniquidade. Então, na verdade, igreja, nós precisamos tratar com o nosso caráter primeiro. Precisamos tratar com o nosso caráter primeiro. O caráter se vem do nosso interior. Sabe por quê? Quando o seu interior é belo, a pessoa pode ser, igreja, assim, sem nenhuma beleza agradável segundo os homens, mas ela se torna luz pura. Glória a Deus. Amém? Continuando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós outros, testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Se a pastora falar isso, hein? Se um pastor falar um trem desse, hein? O trem de mineiro saiu, desculpe. Amém? Então, porque eu com orgulho eu sou mineira. Amém? Sabe por quê? O povo mineiro é um povo simples. É um povo humilde, que não exibe, olha, perfeição nos lábios, mas tem um caráter admirável. É um povo que assume os seus erros. Aleluia. Por isso eu tenho orgulho de ser mineira. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Então, igreja, ou seja, vamos ressaltar esse versículo, qual que eu li? 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Maraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presença geração. Estão vindo. Está diante de nós. Está diante dos nossos olhos. Na verdade, fechem suas Bíblias, amém? E preste atenção agora para mim continuar. Eu vou falar sobre 3 pessoas. 3 homens rebelam-se contra a hipocrisia, mas diferem grandemente em suas reações. Preste muita atenção nesses 3 caráteres, nessas 3 personalidades, nesses 3 tipos de homens, amém? Descubra que tipo de pessoa é você diante dos 3 personagens abaixo. Preste atenção para vocês entenderem. Amém? Amém. O primeiro homem se volta para o total abandono moral e se livra de todas as rédeas quando se entrega ao cumprimento de todo desejo carnal. Faz de si mesmo o seu Deus. Ele se endurece à vista das lágrimas de sua família quando parte para fazer o que quer. Sua justificativa para sua conduta vergonhosa, pelo menos, não sou hipócrita. Ou seja, nunca assume o seu erro. O tipo de pessoa, igreja, que faz uma pessoa chorar. Tem o prazer de ver a dor da pessoa. Tem o prazer de destruir a pessoa. Por quê? Porque não consegue ser como aquela pessoa.
tem inveja da luz, tem inveja da humildade, tem inveja do nível espiritual ou de bondade ou de caráter que aquela outra pessoa atingiu. Por isso, o seu prazer é detonar com esta pessoa. O segundo homem vai ao extremo oposto. Ele está cheio das fraquezas e hipocrisia, que vê em todas as igrejas, e não quer ser como tais pessoas. Ele se tornará um cristão e desde o começo ele vai vivê-lo. Ele será um exemplo do que um cristão realmente deveria ser. Para ele, a cura para a hipocrisia é a perfeição. O terceiro homem quer evitar a hipocrisia em sua vida, mas, ao mesmo tempo, tem um profundo senso de sua própria imperfeição. Entenderam? O terceiro homem quer evitar a hipocrisia em sua vida, mas, ao mesmo tempo, tem um profundo senso de sua própria imperfeição. Ou seja, igreja, a pessoa humilde, a pessoa que se humilha, ela nunca se vê totalmente certa, perfeita. Ela se cala quando é corrigida. Ela se cala para ouvir. Ela se cala para aprender. Amém? Amém. Vamos lá. Por isso, ele não se dá áreas de infalibilidade, mas parte para ser genuíno. Sua autenticidade logo se torna visível para os outros. Ele não declara sua perfeição, mas luta pela perfeição. Ele não declara sua perfeição, mas luta pela perfeição. Quando adora a Deus, ele se declara ser perfeito como adorador. Mas, quando os cânticos começam, ele se dá o seu coração ao que está fazendo. Quando a oração é dirigida, ele ouve e faz dela a sua oração. Durante a ceia, ele medita no sofrimento de seu Senhor. E através de todo o sermão, ele participa do estudo da palavra de Deus. Se seu pensamento se dispersa, ele o traz de volta. É o que eu sempre falo na igreja. Cuidado com os pensamentos dispersos. Amém? Amém. Ele o traz de volta. E quando o período de adoração termina, ele pede a Deus para perdoá-lo por seu fracasso e para aceitar sua adoração apesar de sua imperfeição. Ou seja, esse terceiro homem, ele luta contra a hipocrisia, não é verdade? Ou seja, ele luta para ser santificado. Amém? Quando vai para o seu trabalho, ele não declara sua perfeição entre os seus companheiros de trabalho. Mas eles sabem que ele tentará dar 8 horas de trabalho por 8 horas de pagamento. Justo. Quantos somos nós que temos roubados do nosso patrão? Chegamos atrasados, enrolamos no serviço, não é verdade? Infelizmente. Tem muitos assim. Amém? Amém. Que ele é confiável, que ele é puro no falar e no viver, e que ele cair em tentação pelas pressões à sua volta para pecar, ele humildemente pedirá desculpas às pessoas ofendidas. Sabe por quê, igreja? Não podemos dizer, a minha vida não é dar conta de ninguém. Porque o cristão, ele deve ser luz, exemplo diante das pessoas. Porque não há maior coisa que
atrai as pessoas para Cristo do que um exemplo de vida, do que um testemunho de vida. Amém? Ele é o mesmo no lar. A sua família respeita-o porque ele é genuíno e não declara ter força e bondade além da realidade. Sua família vê suas faltas, mas uma qualidade que lhe permite manter o respeito deles é sua capacidade de pedir desculpas. Ou seja, igreja, de assumir um erro. O hipócrita, ele não assume o seu erro. Mas um hipócrita que busca a perfeição, se aperfeiçoar, uma das coisas que ele procura é assumir seus erros, admitir e corrigi-los, consertá-los. Exatamente. Todas as áreas de sua vida, ele anda humildemente diante de Deus e de seus companheiros. Nosso terceiro homem encontrou a verdadeira cura para a hipocrisia. Glória a Deus. Não é verdade? Agora eu vou fazer um resumo. O primeiro homem, se não se arrepender, um dia será um mísero, infeliz e sua vida completamente destruída. Qual é o primeiro homem? Quer que eu volte? Para vocês entenderem melhor. O primeiro homem se volta para o total abandono moral. Ele se livra de todas as rédeas quando se entrega ao cumprimento de todo desejo carnal. É o quê? Pornografia, adultério, tudo de mal. Faz de si mesmo o seu próprio Deus. Faz de si mesmo o seu próprio Deus. Sabe por quê? Ele não aceita a opinião alheia. Eu não sou movido por mandado de ninguém. Ele se endurece à vista das lágrimas de sua família quando parte para fazer o que quer. Um exemplo? A parábola do filho pródigo. Aqui está falando de família porque são entes queridos. Ou seja, este homem aqui, o número 1, o primeiro homem, ele parte para o lado carnal, faz de si mesmo seu próprio Deus, não é verdade? E mais, sua justificativa para a sua conduta vergonhosa, pelo menos não sou hipócrita. Ou seja, ele não assume ser hipócrita. Ele não assume que está errado. Sempre joga o erro nas vítimas dele mesmo. Da sua própria maldade. Das vítimas que ele arrancou lágrimas. Amém? Vamos lá. Continuando. O segundo homem está a caminho da desilusão. Suas metas são irreais. Sua perspectiva é totalmente errada. Vamos ver qual é o segundo homem? O segundo homem vai a um extremo oposto. Ele está cheio de fraquezas e hipocrisia, que vê em todas as igrejas. E não quer ser como tais pessoas. Ele se tornará um cristão e desde o começo ele vai vivê-lo. Ele será um exemplo do que um cristão realmente deveria ser. Para ele, a cura para a hipocrisia é a perfeição. Ou seja, o auto perfeito. Sou perfeito em tudo, não erro, estou certo em tudo. Não adianta. Este é o segundo tipo de homem. Amém? Vamos lá? Mas o homem que anda humildemente, que é o terceiro homem que nós sabemos, né? Que nós descobrimos.
Mas o homem que anda humildemente com seu Deus e é totalmente livre da malícia é verdadeiramente um homem abençoado. Ele é na vida e na atitude o que Deus deseja que ele seja e vive na esperança da glória. Amém. Eita glória! Ele é na vida e na atitude, ou seja, em suas atitudes, o que Deus deseja que ele seja. E vive na esperança de Deus. É uma pessoa sujeita a Deus. Posso, Deus? É o Senhor que manda. Estou aqui para te obedecer. Na nossa hipocrisia, igreja, somos Deus de nós mesmos. Somos perfeitos. Não aceitamos ser corrigidos. E mais, nunca corrigimos o erro. A maior virtude de um ser humano não é assumir o seu erro, mas corrigi-lo. Amém. Amém? Glória a Deus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Aplausos, Senhor. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está situado em Mateus 5:3. Amém. Igreja, Glória a Deus. maravilhoso. Glória a Deus. O que é humilde de espírito? É uma pessoa, igreja, que busca a sua perfeição. Amém? Se enquadra direitinho a esse terceiro homem. Amém? Vamos ressaltar de novo que é a hipocrisia. O hipócrita justifica a si mesmo. O tempo todo, igreja. Ele se justifica a si mesmo. Encontra até adeptos às suas justificativas. Encontra força. A nossa hipocrisia não engana a Deus. A Bíblia diz em Lucas 16:15, e ele lhes disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. A hipocrisia tem motivos duvidosos. A Bíblia diz em Mateus 6:2, quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou seja, quando você fazer o bem a alguém, não precisa divulgar a ninguém, não. Tocar trombeta. Porque você nem esperar mérito. Porque se você está fazendo para Deus, então é de Deus que você deve receber a esperar a recompensa. Amém? E até melhor. E até melhor. A recompensa de Deus. Concordo. A Teresa falou algo essencial. Porque a recompensa de Deus é muito maior e melhor do que a recompensa do homem. Porque o homem dá simplesmente um obrigado, não é? Às vezes até com certa falsidade. Mas o nosso Deus, ele recompensa. Ele dá em bênçãos. Amém? Então, hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer. Dizer que Cristo é o Senhor, mas não segui-lo. Essa é forte. Hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer. Eu conheço, eu sou doutorado, eu tenho faculdade, eu tenho conhecimento, eu leio 4 livros, mas você é hipócrita, não ama, não respeita o seu próximo, não respeita verdadeiramente a sua própria palavra, não cumpre verdadeiramente o que promete, não faz valer a sua palavra, a sua promessa, porque não é homem, simplesmente é um rato. Hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer. Dizer que Cristo é o Senhor, mas não segui-lo.
não ter compromisso com a igreja, porque pastor não manda na minha vida, porque você é um hipócrita, porque não obedece a ninguém, não se sujeita a ninguém, porque você é Deus de si mesmo, está enquadrado ao homem número 1. É auto perfeito, é o auto certo, não aceita ser corrigido. A Bíblia diz em Mateus 23:13: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entram permites entrar. Para finalizar, eu gostaria de dizer uma coisa. Seja humilde de assumir seus erros, e mais, de admiti-los, mas, principalmente, de corrigi-los. Seja homem, seja mulher, que honra a sua palavra e leva ela até o fim. Por isso, pense antes de impor a sua palavra. Seja homem, seja mulher, de assumir um relacionamento, de verdadeiramente levar até o fim seu relacionamento. Porque você foi homem para começar, então seja homem para terminar. Terminar não quer dizer abandonar, mas levar até o casamento. Porque o propósito do namoro é noivado e casamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Estenda sua mão para o alto. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém?